Boa tarde para vocês. Vamos dar uma repassada barra aprofundada no que a gente viu na terça-feira. Vamos tentar ver se a gente consegue adquirir mais intuição acerca do movimento de rotação, acerca dessas grandezas rotacionais. Vai parecer aula repetida, é proposital. A gente está falando o tempo todo sobre a mesma coisa, para tentar, nem que seja pela repetição, adquirir intuição acerca desse tipo de movimento. Só relembrando, qual foi a primeira intenção? Intenção quer dizer que a gente ainda não a alcançou. A nossa intenção na aula passada foi o seguinte, olha, uma vez que eu estou descrevendo a dinâmica rotacional associando a dinâmica translacional, uma vez que eu estou pegando algumas grandezas e associando a rotação, tá? Exemplo, torque é o análogo rotacional à força. Momento angular é o análogo rotacional, ok? Ao momento linear. Então, seria interessante que as equações também tivessem um análogo. Então, por exemplo, que foi o que me motivou mais, foi, ó, o momento linear, ele é massa vezes a velocidade de translação. Chamando dessa forma. Então, o momento angular, seria interessante que ele tivesse uma equação análoga. Tá certo? Então, eu precisaria de um análogo rotacional à massa e um análogo rotacional à velocidade. O análogo rotacional à velocidade é a velocidade angular. Até então, a gente tinha uma ideia do que era velocidade angular, mas em momento nenhum a gente tinha falado algo sobre o vetor velocidade angular. Então, o primeiro problema a ser resolvido na aula passada foi em que condições é possível eu definir um vetor velocidade angular. Vamos deixar claro por que essa pergunta precisa ser respondida. Porque pela definição de momento angular, vamos relembrar, a definição de momento angular, por mais que ele seja um análogo rotacional à translação, o momento angular não tem necessariamente que ter uma rotação para que ele exista. Vamos lembrar, o momento angular ele é um pseudo-vetor. Ele depende apenas que tenha um sistema de referência. Então, quando eu falo velocidade angular, a partir do momento que eu falo, cara, velocidade angular, eu estou imaginando alguma coisa que está girando. Então, descrever o vetor momento angular a partir da velocidade angular vai exigir que eu tome algumas precauções e que o movimento tenha algumas particularidades. Uma particularidade vai ser, olha, existe movimento angular, existe momento angular para corpo que anda em linha reta? Existe. Só que nesse caso não existe velocidade angular, então não faz sentido eu tentar descrever uma equação dessa forma. Tudo bem? Não vou fazer toda a demonstração matemática, mas tô só levantando a discussão. De acordo? Bom, que análise que a gente fez? Olha, para que exista o vetor velocidade angular, a primeira condição é que o corpo esteja girando. Ele tem que ter um movimento de rotação. Aí vai existir o vetor velocidade angular. Matematicamente, a gente chegou que uma equação para o vetor momento angular, velocidade angular, perdão, seria essa daqui. Ômega, produto vetorial, com um vetor posição. Só que quando eu defino, eu tenho que tomar muito cuidado e para essa disciplina, a coisa mais importante de geometria analítica é vocês conhecerem bem o produto vetorial, que o produto vetorial, ele me produz como resultado um vetor que é simultaneamente perpendicular aos dois fatores que o geraram. Esse cara, a priori, não existe. Tudo bem? Esse aqui é o vetor velocidade de translação, ele existe. Esse daqui é o vetor posição, ele existe. Então, que condição que isso aqui vai existir? A primeira é, o vetor velocidade tem que ser obrigatoriamente perpendicular ao vetor posição. Lembram disso? Que a gente viu na aula passada? Então, vamos pegar aqui, ó. Esse aqui é o caso mais geral possível.
Melhorou? Ei, Catarina. Ó, aqui é o mais possível. Tem um corpinho que ele está girando aqui. Para cá está o vetor velocidade. Esse é um sistema que, naquele sistema, o vetor posição é perpendicular ao vetor velocidade. Ah, professor, mas o teu desenho está muito ruim. Quem falaria isso? Quem falaria isso? Uma pessoa que não quer ser aprovada em Física 2, por exemplo. Né? A Catarina é uma delas, com certeza. Né? Professor, teu desenho está muito ruim. Eu não consigo perceber aqui que o vetor velocidade é perpendicular ao vetor posição. Poderia demonstrar isso matematicamente, mas isso não vem ao caso. Vamos imaginar que aqui está o eixo Z, aqui está o corpinho que está girando. Ó. Certo? Vamos colocar aqui, quem é que me empresta vetores mesmo? Normalmente é a Fran, né? Não trouxe. Que lapiseira? Não quero lapiseira, eu quero um vetor. Olha lá, ó. Olha só. Vetor velocidade, ele está aqui, ó. Ó. Qual o ângulo que o vetor velocidade está fazendo com o vetor posição? 90 graus. De acordo? Tudo bem? Então, sempre que o vetor velocidade fizer 90 graus com o vetor posição, eu posso definir um vetor velocidade angular. E a nossa conclusão foi que o vetor velocidade angular, por essa equação, ele com certeza estaria onde? Ele estaria ao longo do eixo de rotação. Eu já vi a Tainá fazendo aqui a regrinha da mão direita, o que facilita muito a nossa vida. Aqui, está certinho, girando no sentido anti-horário. Perfeito. Tudo bem? Só que aí vem um outro problema. Você vem e fala, professor, aqui eu estou recapitulando a aula passada, tá? Ainda estou recapitulando. Já já a gente entra na parte nova. Tá bom, consegui definir o vetor velocidade angular, mas não era isso que eu queria a priori. O que eu queria a priori é que o vetor velocidade angular seja paralelo ao vetor momento angular. Porque se eles forem paralelo, aqui aparecerá alguém que vai desempenhar para a rotação o mesmo papel que a massa desempenha na translação. Ah, mas qual é o papel que a massa desempenha? A massa, ela é quem resiste à aceleração. Certo? Esse cara vai ser o cara que resiste à rotação. Ele resiste à aceleração angular. Tudo bem? Certo? E aí, então, o próximo passo é, em que condições que eu consigo escrever dessa forma? Primeira condição, precisa existir vetor velocidade angular. Para que exista vetor velocidade angular, é necessário que o vetor posição seja perpendicular ao vetor velocidade de translação. Ou seja, ele tem que estar rotacionando em torno de alguma coisa. Tá bom? E aí a gente tentou até escrever. Poxa, será que esse sistema eu consigo escrever o vetor velocidade angular, o vetor momento angular como paralelo ao vetor velocidade angular? Tentei. Como que eu fiz? Eu fiz assim, ó. L igual a R, produto vetorial, P. Mas P é massa vezes velocidade. E aí eu escrevi, já que eu quero que apareça esse cara, velocidade dessa forma. Estão lembrados? Fiz umas operações que vocês deveriam ter visto lá em geometria analítica. Se não viram, não tem problema. Vai ter um exercicinho na lista que eu vou mandar para vocês que trata justamente disso. E aí a gente chegou na seguinte coisa. Isso aqui é M módulo de R ao quadrado na direção ômega menos, se eu não me engano, ômega, produto escalar com R na direção R. Foi aqui que nós chegamos. Gente, eu estou fazendo essa repassagem porque eu vou mandar hoje para vocês um material seguindo exatamente a minha linha de raciocínio em sala de aula. Tá bom? Vou mandar ele seguindo detalhadamente a minha linha para a hora que não deixe de ler. Uma dificuldade que vocês estão em física, Fran, também é isso. Vocês não têm hábito de pegar livro e ler.
É ler, mas não é ler deitado, é ler, concentrar, tentar entender a justificativa matemática. É um passo a passo. É trabalhoso, é cansativo. Pode ser que você faça tudo isso e não entenda nada? Pode. É provável? Também. Mas garanto que não vai ser perda de tempo. Tudo bem? Então, aí eu olhei aqui. Então, estou só recapitulando. No que eu olhei aqui, eu falei, cara, perceba que o momento angular, ele tem duas parcelas. De novo, estou tratando o momento angular de uma única partícula. Tudo bem? Ele tem duas parcelas. Uma parcela está show de bola. Uma parcela, ela é paralela ao vetor velocidade angular, que é o que eu gostaria. Só que a outra parcela não. A outra parcela está indicando que o momento angular tem uma componente na direção de R. Mas eu não quero isso. Eu gostaria que essa parcela desaparecesse. Para essa parcela desaparecer, o que tem que acontecer? Esse produto escalar tem que ser zero. Só que um produto escalar só é nulo quando os vetores são perpendiculares. Então eu teria que buscar um sistema de referência que admita vetor velocidade angular, tudo bem? E que ao mesmo tempo faça com que o vetor velocidade angular seja paralelo ao vetor posição. Esse sistema de referência não vale. Porque se você olhar aqui, ó, o vetor velocidade angular faz um ângulo θ aqui com o vetor posição. Então o que eu fiz? Eu desço, eu troco o sistema de referência. É o mesmo movimento. Só que agora eu troquei o sistema de referência. Literalmente o mesmo movimento. Olha só. Aqui estaria o vetor velocidade. Aqui estaria o meu novo vetor posição. Não vou nem dar nome para ele. E aqui o nosso vetor velocidade angular. Vetor velocidade angular. Eu vou chamar esse carinha aqui, como ele é diferente, eu vou chamar ele de R com índice 1. Tudo bem? Perceberam? Agora, vamos lá. Compara as duas situações. Eu vou fazer duas perguntas que parecem ser independentes. Em qual dos casos é mais difícil, vamos imaginar que o corpo estava inicialmente parado. Em qual dos dois casos é mais difícil eu iniciar a rotação? No caso de lá ou no de cá? Por que você acha que no lado de lá é mais difícil iniciar a rotação? Não estou nem pensando em matemática, eu estou pensando em ser mais difícil mesmo. Imagina que eu tenho um corpinho aqui, e nesse caso eu quero fazer ele girar em torno de quem? Do eixo Z. Nesse outro caso eu também quero fazer ele girar em torno do eixo Z, mas ele está lá em cima. Em qual dos casos é mais difícil iniciar a rotação? Vou fazer uma pergunta mais prática. Vocês vão ser engenheiros, né? Engenheiro gosta de praticidade. Eu tenho um giz. Concordam que eu vou ter que ter algum gasto de energia, vou ter que realizar algum trabalho para pôr ele para girar em torno desse eixo. Onde é que é mais fácil eu colocar ele para girar? Onde é que eu vou gastar mais energia? Para pôr ele para girar agora ou aqui embaixo? Em qual dos casos que eu tenho mais gasto de energia? Hã? Por quê? Por que em cima? O que você acha, Fran? Por que você acha que é igual? Show! É a mesma rotação. Gente, eu trocar o sistema de referência não torna a atividade mais fácil ou mais difícil. Tudo bem? Aqui o que eu quero fazer? Vamos imaginar que o raio aqui é 1 metro. Eu quero pegar um corpinho e colocar ele para girar na circunferência de 1 metro de raio. Aqui eu quero pegar um corpinho e colocar ele para girar na circunferência de 1 metro. Então, nos dois casos, a dificuldade que eu tenho é a mesma. Tudo bem? Tá, o que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte: em um dos casos, eu consigo, nesse caso, eu consigo escrever o momento angular como sendo paralelo à velocidade angular. Quer dizer, nesse caso, eu consigo achar quem? Eu consigo achar a medida da inércia desse corpo.
Nesse caso, não. Está acompanhando? Só que então o que eu posso fazer? Eu posso utilizar esse caso. Nesse caso, eu acho a medida da inércia do corpo. E aí o que eu faço? Transfiro para lá. Que dá na mesma. Tudo bem? Então eu consigo medir a inércia rotacional de um corpo, a dificuldade de se rotacionar um corpo, para qualquer caso. O que vai diferenciar que um caso o vetor velocidade, o vetor momento angular é paralelo ao vetor velocidade angular, no outro caso não. Mas a inércia rotacional eu consigo colocar nos dois casos. Estamos juntos? Tudo bem? Então, ótima pergunta e eu que quero que você me dê a resposta. A inércia rotacional é a mesma nos dois casos. Show? E o momento angular é o mesmo nos dois casos? O momento angular é um pseudo-vetor. O que significa isso? Depende do sistema de referência. Nesse caso, a hora que eu vier calcular o momento angular, essa parcela desaparece. Nesse caso, quando eu venho calcular o momento angular, essa parcela não desaparece. Então, o momento angular não é o mesmo. Tudo bem? Certo? Depende do sistema de referência. Qual que você prefere? Qual que você acha que torna a matemática mais simples? Primeiro caso ou segundo caso? Primeiro. Por que o primeiro torna a matemática mais simples? Porque o momento angular é paralelo à velocidade angular. Vocês entendem quando eu falo paralelo? Certo? Que é um vetor, né? Um vetor é paralelo ao outro, quando um vetor é simplesmente um escalar vezes o outro vetor. Certo? Então tá bom. Então vamos pegar aqui. Vamos pegar nesse caso. Vamos pegar naquele caso lá. Naquele caso, vou chamar esse aqui de caso 1. E esse aqui de caso 2. Então, vamos pegar aqui no caso 1. Caso 1. No caso 1, o que eu vou ter? Vetor momento angular. Como é que vai ser calculado o momento angular no caso 1? Fala aí para mim. Massa módulo de R1. Olha lá, que ali eu deixei com o nome de R1, né? Ao quadrado vezes quem? Vetor velocidade angular. Presta atenção que o vetor velocidade angular é o mesmo nos dois casos. Nos dois casos, ele está apontando para cima, indicando o giro em torno do eixo Z. Tudo bem? Poxa, então alguém, por favor, me diga qual é o momento de inércia do caso 1. O momento de inércia tem que ser o pré-fator, tem que ser a constante de proporcionalidade em relação ao vetor velocidade angular. Então, quem é o momento de inércia do caso 1? M módulo ao quadrado. Eu estou começando a assustar que vocês estão respondendo, está parecendo que vocês estão entendendo. Então, que física é assim. Quando você acha que você está entendendo, provavelmente você não está entendendo. Agora, quando você acha que você não está entendendo, aí você está certo. Aí você realmente não está entendendo. Certo? Oi? Depois procurem na internet um estudo chamado efeito Dunning-Kruger. Tá? Sabe quando que você tem a impressão que você está entendendo muito? Quando você estuda pouco. Quando você estuda pouco, é quando você tem... Esse é um efeito psicológico. Tá? No final da década de 90, 2 psicólogos, não lembro os primeiros nomes, mas Dunning e Kruger, eles começaram a estudar a ideia de que eu vou falar no linguajar chulo, de que os burros se acham pra caramba. Que pessoas com pouco conhecimento se acham muito inteligentes. Eles começaram a estudar. Todo mundo conhece alguém que você olha e o cara fala com você com um negócio, você fala, cara, esse cara é tão... Todo mundo conhece alguém. Mas, Tainá! Olha que legal que foi. Eles pegaram um grupo de pessoas
e deram avaliações, se eu não me engano, sobre gramática da língua inglesa. E depois, antes de divulgar as notas, eles pediram para as pessoas para que eles colocassem quanto que eles achavam que ele tinha acertado. O resultado foi assim, os 90% que tinham as menores notas foram os que se superestimaram. Eles começaram a achar que eles eram muito top. E os caras que tiraram a maior nota, eles se subestimaram. Os caras que mais sabiam, os que mais sabiam, achavam que tinham ido mal. E aí eles foram tentar entender os efeitos psicológicos disso. Por que isso acontece? Aí eles chegaram, até tem as conclusões, depois eu até mando um artigo, não, que vocês não vão ler, mas algum vídeo, procura no YouTube depois, efeito Dunning-Kruger. Diz o seguinte, quanto menos você estuda alguma coisa, mais a sua confiança sobre aquele assunto aumenta. Por quê? Como você estudou pouco, você não conhece as subjetividades e as peculiaridades daquele assunto. Então, por não conhecer as peculiaridades, você tem a impressão que você sabe tudo. À medida que você vai se aprofundando, você vai percebendo que aquele determinado assunto tem muitas peculiaridades, ele tem muitos detalhes. Por mais que você vá entendendo os detalhes, a tua cabeça automaticamente vai moldando da seguinte forma: mas será que não tem mais? Mas será que não tem mais? Então a tua confiança vai despencando. Então quanto mais você estuda, mais a sua confiança. Só que aí demora um tempo, a tua confiança volta. O gráfico faz isso aqui, ó. Ó. Aqui o cara que estudou pouco. Aqui está o tempo pelo nível de confiança. O cara que estudou pouco tem a confiança aqui em cima. Aí depois ele continua estudando, a confiança vai descendo. Vai descendo. Vai descendo até o momento que ele se sente um bosta. E volta. Cara, achei legal. Não, onde vocês estão? Vocês estão achando que vocês estão aqui? Eu, de verdade, para estar aqui tem que ter estudado muito. Vamos falar de física. Vocês estão na descendente. Porque a hora que a gente começou, a hora que vocês terminaram Física 1, vocês podem percebam para vocês, é muito fácil a gente olhar para os outros. Vocês terminaram Física 1, vocês achavam que vocês estavam dominando para caramba. Justamente por quê? Estudou pouco. Agora que vocês começaram a estudar um pouquinho, tudo bem que eu acho que eu colaborei muito para despencar a confiança de vocês, não só o estudo, mas, cara, isso é uma coisa altamente natural. E hoje em dia, com rede social, com debate político, você pode ver, todo mundo é especialista em economia, todo mundo é especialista em educação. Né? O bom da física é isso, nunca surge um especialista. De vez em quando surge um especialista em física falando umas porcariazinhas também. Mas, bom, então respondida a sua pergunta, quando é que vocês vão... Oi? O que é ir bem? Ali nós não estamos falando de tirar nota, nós estamos falando da autoconfiança. Cara, existem pessoas que têm uma facilidade maior, né? O estudar muito não é sinônimo de estudar bem. Estudar pouco não é sinônimo de não saber. Algumas pessoas têm mais rapidez para compreender determinados fenômenos que outros. Isso daí é absolutamente normal. A nossa revolta é sempre que essas pessoas não somos nós. Né? Você só repara... Né? Mas mesmo a pessoa que estuda, essa pessoa que estuda pouco e vai bem, uma coisa é ela ir bem na faculdade, outra coisa ela realmente atingir um nível de expertise em alguma coisa. Sem estudar muito, ele não vai atingir um nível de expertise nunca. Nunca. As maiores descobertas da física, as maiores descobertas da ciência, elas não são feitas por grandes gênios. Tá? Não, tem. Só que os grandes gênios, para chegar nessas descobertas, tem até uma frase que é assim, é 5% de inspiração, 95% de transpiração. Vocês acabam tendo essa impressão que essas pessoas são muito diferenciadas, porque a hora que a gente vem contar aqui, a gente só conta a parte pronta. A gente só conta a parte que os caras acertaram. A parte que eles erraram. O tanto que eles cometeram
o fracasso a gente não conta. E aí por isso que afasta muitos, vocês têm a impressão que física é só para quem é muito inteligente, que física é muito difícil. Não, não é. Os físicos mesmo, os caras quebraram muita cabeça. Tinha uma frase do Einstein que era, não sei se é do Einstein, o Einstein fez a teoria da relatividade e falou assim, ó, existem dois tipos de pessoas no mundo. As que não entendem teoria da relatividade e as que nunca vão entender teoria da relatividade. Né? Não, então, tanto que na física mesmo, tem gente que fala hoje, cara, os caras falam, se você acha que você entendeu a teoria da relatividade, é porque você não entendeu. Porque é uma coisa que você não entende, você se acostuma. Tá? Que é uma maneira de pôr as pessoas sempre para estar estudando. Tá bom? Aqui nós ainda estamos com a parte fácil da física. Bem tranquila. Tá bom? Mas, só mais uma frase para aumentar a autoestima de vocês. Paramos um pouquinho só para aumentar. Aqui, tranquilo como um grilo, sussa na montanha-russa. Se o movimento está no plano, show de bola. Agora eu quero saber o seguinte, vamos ver se vocês são espertos. Vamos. Não ia nem fazer isso, mas a pergunta da Catarine me motivou. Vamos lá. Catarine, momento angular em relação ao referencial 2. Vamos lá? Massa, módulo de R. Presta atenção que não é módulo de R1. Tudo bem? Módulo de R ao quadrado, vezes ômega, menos ômega, produto escalar R, na direção R. Ok? Vamos ver se vocês estão espertos. Vamos ver se vocês estão espertos. Vamos ver se vocês estão espertos. Quero ver se vocês estão espertos. Momento de inércia do caso 2. Fala, Tainara. Massa vezes módulo de R1 ao quadrado. Mas por quê? Porque é o mesmo, cara. Aí tá vendo que vocês estão ficando mais espertos? Ó vocês. Já vocês entram mais na descendente ainda. Vocês entendem? Vocês estão dando risada achando que eu estou tirando. Mas quanto mais você estuda, vocês ainda, cara, demora tempo para confiar. Vou falar por mim. Eu no gráfico ali, a minha confiança ainda não começou a subir, não. Estou falando de verdade. E olha o tanto que eu já estudei. Eu ainda estou bem longe de chegar no pico da depressão. Vamos lá. M módulo de R1 ao quadrado. Só que olha lá, Júlia. Já que vocês sacaram, vamos fazer o seguinte. Olha, porque assim, não faz sentido eu escrever que o I no 2 é MR1, sendo que R1 é a posição referente ao primeiro referencial. Vamos tentar localizar no referencial 2, quem é aquele vetor R1? Quem é aquele vetor R1 visto no referencial 2? Não, ele não é o raio, porque ele é um vetor. Ele é esse vetor aqui, ó. R1. Todo mundo? Todo mundo? Agora sim, vou fazer a pergunta de uma maneira diferente, Tainá. Quem é o módulo de R1? Porque aqui aparece módulo de R1. Qual o significado do módulo de R1? É o raio. Só que eu vou falar de outra forma. O módulo de R1 é a distância entre a partícula e o eixo de rotação. Porque aí eu consigo falar isso para os dois casos. Por exemplo, quanto que é o momento de inércia para o caso 1? Massa vezes o quadrado da distância dessa partícula ao eixo de rotação. Como é que é o momento de inércia no caso 2? Massa vezes o quadrado da distância dessa partícula em relação ao eixo de rotação. Então, eu vou escrever dessa forma. Ó, massa vezes o ρ. Esse ρ, distância não é mais vetor, não precisa escrever como módulo de vetor. Distância em relação ao eixo de rotação. Tudo bem? Quem é o eixo de rotação? O eixo Z? Então, eu vou falar o seguinte, ó. Esse é o momento de inércia em relação ao eixo Z, porque aí eu acho que fica mais fácil. Porque, assim, olha para esse mesmo sistema. Girar em torno, do jeito que está aqui, qual que vocês acham que é mais fácil? Colocar ele para girar em torno do eixo Z
ou colocar ele para girar em torno do eixo Y? Não, do jeito que está o desenho. Do jeito que está o desenho, em torno do eixo Z é mais fácil. Por quê? Porque ele está mais perto. Entendeu? Para girar em torno do eixo Y, teria que ser um círculo. Tudo bem? Então, eu vou ter, diferente do caso da translação, o mesmo corpo ele pode ter vários momentos de inércia. Porque o momento de inércia depende do quê? Além de depender da massa, depende da distância desse corpo ao eixo de rotação. Entenderam? Ficou mais claro? Olha o que nós vamos fazer hoje. Quero girar isso aqui. Ó, eu quero girar ele em torno, o eixo de rotação está aqui, ó. Certo? Qual que vocês acham que dá mais trabalho? Girar ele em torno desse eixo de rotação ou girar ele assim, em torno desse eixo de rotação? Qual que vocês acham que exige mais esforço? No primeiro caso ou no segundo caso? Primeiro. Tá vendo como é que a intuição ainda precisa ser treinada? Porque a gente acabou de ver que depende do quê? Da massa. A massa é praticamente a mesma. E do quê? Da distância ao eixo de rotação. Não. É eu. Eu estou falando de força-peso, não. Estou falando eu mesmo, tentar girar. Então põe assim, para não pôr força-peso. Fica mais fácil. Sim. Isso, o exemplo não foi bom por isso. Então, aqui, ó, eu tenho muita massa distribuída. Ó, esse pedacinho de massa, olha que distância que ele está do eixo de rotação. Esse outro pedaço de massa, olha que distância. Quando eu coloco assim, o eixo de rotação está aqui. Todo mundo está pertinho do eixo de rotação. Então, aqui eu tenho a impressão, de novo, a minha intuição precisa ser corroborada com cálculos, e girar assim é mais fácil. Tudo bem? Certo, Maria Júlia? E girar aqui, ó, Maria Júlia. Mais fácil ou mais difícil que girar aqui? Tá vendo que assim, vocês falam mais fácil ou falam mais difícil? Meio que na dúvida? Essa é a dificuldade da rotação. Nossa cabeça não é guiada, nossa intuição não é pronta para ver isso. Por quê? Porque são coisas puramente matemáticas. Tudo bem? Eu vou fazer um exemplo ainda hoje. Se eu esticar um pouquinho a aula, quem precisar vai. Mas acho que eu não vou precisar esticar, não. Mas vou fazer um exemplo ainda hoje. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Cara, eu não sei, eu adoraria, mas, cara, me parece ser muito fácil, mas muito fácil, trabalhar com um sistema de referência no qual todo o movimento está no plano, né? Certo? Vamos pensar aqui um pouquinho. Agora começa a aula de hoje. A aula de hoje é só sobre momento de inércia. Vamos aprender a calcular momento de inércia. Aí semana que vem eu resumo. Que dia que está a nossa prova? Então nós temos a aula semana que vem e na outra terça já é a prova. Então semana que vem, então não vou começar conteúdo novo, acabou o momento de inércia. Resolve o exercício semana que vem, na outra a gente faz a prova. Tudo bem? Então vamos lá. A gente é legal, né? Vocês fazem. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. X, Y, Z. Eu vou desenhar dois corpinhos. Esse e esse. Estão presos. E eu quero tentar girá-los aqui, ó. Gente, o desenho ficou bom, hein? Primeira pergunta. Esse é um sistema para o qual eu consigo escrever um vetor velocidade angular? O que eu preciso para escrever vetor velocidade angular? Que o vetor posição seja perpendicular ao vetor velocidade. Ah, mas não vou ficar vendo isso toda hora? Não.
Para ter velocidade angular, ele tem que estar girando em torno de um eixo de rotação. É um sistema em que todo mundo está girando em torno de um eixo de rotação? Sim, então eu consigo um vetor velocidade angular. Para onde está esse vetor velocidade angular? Direção e sentido. Fala alto. Ah, tá girando no sentido anti-horário. Eu vou sempre simplificar. Você está no eixo Z. Certo? Então, meu vetor velocidade angular está no eixo Z. Vamos ver se eu consegui melhorar um pouquinho a intuição de vocês. Consigo dizer que, naquele caso, o vetor momento angular é paralelo ao vetor velocidade angular? Sim ou não? O que precisa acontecer para o vetor velocidade angular ser paralelo? Precisa que o vetor velocidade angular seja perpendicular ao vetor posição. Quantos vetor posição vou ter aí? 2. 1, 2. Nenhum deles é perpendicular. Então, ali eu não consigo. De acordo? Tudo bem? Então, se eu fosse escrever o momento angular desse cara, seria quem? Seria o momento angular da partícula 1 mais o momento angular da partícula 2. Certo, Maria Júlia? Só que eu já quero generalizar e eu acho que vocês são espertos o suficientes para, se eu tiver um monte, somatório de 1 até n, dos LIs. De acordo? Show de bola? Bom, mas eu vou escrever somatório, momento angular somatório de 1 até n. Quem é cada um dos LIs? Cada um dos LIs vai ter exatamente 2 parcelas. De acordo? Uma parcela paralela. Paralela a quem? A velocidade angular. E outra parcela que não é paralelo à velocidade angular. De acordo? Como é que vai ficar então? Falando, como é que é a parcela que é paralela à velocidade angular? Fica? Esqueceram? Não fala, esqueci. Vocês estão obrigando a lembrar. Tá? A parcela, ela era isso aqui, ó. M com índice I, de acordo? Módulo R com índice I ao quadrado, na direção ômega, mais R com índice I, produto escalar com ômega, na direção R, I. Aí vem a pergunta, por que eu não coloquei índice I no ômega? Por que eu não precisei? Porque é o mesmo para todo mundo. Tudo bem? Então, ali é o mesmo para todo mundo. Cara, mas aqui não tá legal, né? Não tá legal. Então vamos fazer o seguinte. Tá vendo que agora eu adoraria que quantos tem aqui? Quantas parcelas tem aqui? N. Uma para cada partícula. Eu gostaria que todas elas fossem zero. Faz todas elas ser zero para mim. Do jeito que está ali, não dá. Mas se eu tiver um movimento em que todo mundo está no plano, certo? Se eu tiver um movimento em que todo mundo está aqui no plano, ó, se o movimento fosse isso aqui, ó. Concorda comigo? Que se todo mundo estivesse no plano, o R1 seria perpendicular, o R2 seria perpendicular, daria tudo tranquilo, né? Tudo bem? Então vou escrever isso. Então vou escrever dessa forma. Se todos M
com índice is. E aqui é esse, ó, já vou falar. Para a prova, é só isso. Para simplificar para vocês. Com todo mundo no plano. Só que você tem que entender. Eu vou cobrar a parte teórica disso. Que você entenda. Então, já tira a dúvida agora. Tá? Estiver no plano, vou colocar no plano XY, o que acontece? Então, o que vai acontecer? RI, produto escalar ômega, vai ser 0. Presta atenção que para qualquer RI, porque estão no plano. Tudo bem? Logo, o que vai acontecer? Vetor momento angular do sistema vai ser como? Somatório, gostei de somatório, gostei. Somatório com I variando de 1 até N de quem? MI RI quadrado. Só que está todo mundo no plano. Se agora está todo mundo no plano, módulo de RI é a distância ao eixo de rotação. Então, quem é MI RI ao quadrado? Momento de inércia individual da partícula I. Em relação a qual eixo? Z. Então, eu posso escrever da seguinte forma. Momento de inércia com relação ao eixo Z da partícula I. Então, tem que somar todos os momentos de inércia. Vezes quem? Aqui eu não posso colocar que é momento de inércia, né? Porque o que é o momento de inércia? Massa vezes o quadrado da distância em relação a quem? Ao eixo de rotação. No caso, o eixo Z. Tudo bem? Aqui, como eu estou considerando todo mundo no plano, show de bola. Tudo bem? Então, vezes, ficou faltando vezes quem? Vezes quem? Vezes quem? Velocidade angular. Vezes vetor velocidade angular. Só que o vetor velocidade angular não tem índice I. Então, ele pode sair para fora do somatório. Se ele pode sair para fora do somatório, significa que eu posso pôr o somatório aqui assim, ó, para ficar mais fácil. Tudo bem? Olha que legal que ficou o momento angular do sistema. O momento angular do sistema ficou um escalar vezes velocidade angular. O momento angular do sistema ficou escalar vezes velocidade angular. Do que eu vou chamar esse escalar? Momento de inércia do sistema. Então, como é que é o momento de inércia do sistema? Soma do momento de inércia individual. Tudo bem? Entendido? Certo? Então, vocês estão em cálculo 2. Júlia, você está em qual cálculo? Todos. Você chegou a ver momento de inércia em cálculo? No 3? No cálculo 3, né? Normalmente, como que os livros textos fazem? A partir do momento que define o que é momento de inércia. Vamos lá. Momento de inércia para uma partícula pontual. Massa vezes o quadrado da distância dessa partícula em relação ao eixo de rotação. Qual que é o próximo passo? Ensinar vocês a calcular um monte de momento de inércia para um monte de distribuição. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque vocês ainda não têm cálculo suficiente. Tá bom? Mesmo que tivesse, provavelmente vocês não lembrariam. Então eu vou fazer um exercício para ver como é que a gente pode utilizar isso. Mas antes eu quero lá, vamos guardar. Para ter vetor velocidade angular, o que é preciso? De maneira simples, de maneira rápida. Se você não está lembrando todos os termos, quem é perpendicular a quem, de maneira rápida, para ter vetor velocidade angular, o que é preciso? Que tenha que tipo de movimento? Rotação, em torno de um eixo. Se tem rotação, tem vetor velocidade angular. Tudo bem? Ok? Vou melhorar. Se tem rotação, é possível buscar um sistema de referência para o qual eu defino um vetor velocidade angular. Ok? Tudo bem?
para que o vetor velocidade angular seja paralelo ao vetor momento linear. Perdão, para que o vetor velocidade angular seja paralelo ao vetor momento angular. O que é preciso? Que todo movimento esteja em um plano. Por quê? Porque estando tudo em um plano, os vetores R são perpendiculares ao vetor velocidade angular. Tudo bem? Tudo bem? Nós vamos imaginar a seguinte situação. Eu não consigo imaginar com números, tá? Ou talvez eu apenas estou enganando vocês. E vou falar bem na hora que a Catarine vai sair. Às vezes eu vou pôr um exercício aqui, eu estou enganando vocês, que eu não consigo fazer com números, porque talvez eu vá pôr ele com números na prova. Tudo bem? E pega uma água para mim, já que eu não consigo convencer você a ficar. Pessoal, exercício para a gente poder ir embora feliz a cantar, alegre embalar nosso sonho infantil. É um exercício simples. Vocês não vão acreditar em mim, mas ele é simples. Aí na semana que vem eu vou fazer exercício tratando com coisas de academia. Vamos começar a mexer com polia móvel. Tudo bem? Dê uma olhada aqui, ó. Tainá, você que está aí no celular, larga o celular. O que é isso? Isso é uma lousa. Certo? Aqui na lousa eu tentei desenhar, Júlia, o chão. Nesse chão, eu vou colocar tipo de uma... como que chama? Aquelas rodinhas para permitir que as coisas girem. Engenheiro mecânico que fala muito, que usa muito. Não, cara, como que chama? Aquele negócio... Você não é nada ainda, né? Cara... É tipo uma rodela que garante que o negócio vai girar, gente. Rolamento, nossa, vocês são muito ignorantes, meu Deus do céu. Olha lá, então eu coloquei aqui um tipo de um rolamento, certo? E nesse rolamento, eu coloquei um pedaço de pau de comprimento L, certo? Esse pequeno pedacinho de pau de comprimento L, antes que as pessoas que comeram muita castanha do caju interpretem errado, vamos trocar o nome? Coloquei um graveto de comprimento L e massa M aqui. Não, eu coloquei o rolamento ali só para eu lembrar a palavra. Não, é assim, é como se ele tivesse a liberdade de fazer isso. Tudo bem? Tudo bem? Você viu como... Imagina essa pergunta da Tainá sendo feita com outro vocabulário que eu estava utilizando agora. Como ficou melhor eu trocar para a palavra graveto. Né? Então vamos lá. Aqui, não, eu vou colocar a massa dele como grande, tá? Emão. Emão. De acordo? O que está acontecendo? Está vindo um lindo passarinho verde. Feliz. Com uma velocidade V para cá. Certo? É um peixe voador. Cara, olha o que vai acontecer com o coitado do passarinho. Pá! Ele vai bater. Ele vai bater no graveto. A hora que ele bater no graveto, ele vai cair em linha reta. Certo? O passarinho cai em linha reta. O que acontece com o graveto depois que ele bate? Vai cair? Ele vai rotacionar. Se ele vai rotacionar, faz sentido eu falar que vai ter uma velocidade angular, não vai? Qual a velocidade angular? Entenderam? Obrigado. Entenderam a pergunta?
Depois que ele bater, qual é a velocidade angular desse graveto? Bom, qual é a velocidade angular? Lembra da parte que eu falei que não tinha números? Então, na velocidade angular, quem é que vai aparecer? Opa, esqueci. Tem que aparecer massa do passarinho, módulo da velocidade do passarinho, ou vetor, massa e comprimento. Vamos lá? Vamos resolver? Em um primeiro momento parece ser impossível. Aí você pensa um pouquinho, e aí você vê que não só parece. Tá? Mas vamos começar a pensar em termos de física. Nós temos à mão um monte de coisas. A primeira delas é o seguinte. Vamos pensar como sistema. Quem que você vai considerar como sendo seu sistema? Graveto, passarinho. Cuidado com a resposta. Se o seu sistema agora é graveto, passarinho, existe ação de força externa? Vocês só estão pensando porque eu falei cuidado com a resposta. Tem. O graveto está preso onde? No chão. Certo? Então não adianta eu tentar utilizar momento linear. Certo? Porque vai ter ação de força externa. Então o momento linear do sistema não vai conservar. Só que eu vou perguntar de outra forma agora. Se eu considerar como sistema graveto e passarinho, vai ter ação de torque externo? Depende. Porque o torque é uma grandeza que depende do quê? Da referência. Onde é que tem ação de força externa? Onde é que está a força externa, se eu considerar graveto e passarinho? Onde é que está a força externa? No chão. E se eu considerar um sistema de referência aqui no chão? Y, X. Considerando um sistema de referência no chão, com relação àquele sistema de referência, não tem torque externo. Tem força externa? Tem. Mas não tem torque externo. Por que não tem torque externo? Porque o torque depende da localização da força externa em relação ao teu sistema de referência. A força externa está aqui. Quanto que é o torque dessa força externa com relação a esse sistema de referência? 0. Então, o que aconteceu ali? Se eu considerar o sistema graveto-passarinho, não tem torque externo. Tudo bem? Eu não estou escrevendo por questão do tempo, que eu quero discutir mais coisas, mas isso tudo tem que estar detalhado. Tudo bem? Então, como eu estou considerando o sistema graveto-passarinho, então não tem torque externo. Como não tem torque externo, o momento angular antes do choque, momento angular inicial, tem que ser igual ao momento angular final. Ok? Estamos juntos? Mas quem é o momento angular inicial? Bom, o momento angular inicial, então vamos escrever, é o momento angular do passarinho no início, mais o momento angular do graveto, com relação àquele sistema de referência. O graveto inicialmente está como? Está em repouso. Então, qual que é o momento linear dele? Se o momento linear dele é 0, o momento angular dele é quanto? 0. Então, no início eu só tenho momento angular de quem? Passarinho. E no fim? Bom, no fim o passarinho bate e cai. Então ele ainda tem momento linear. Então pode ser que tenha momento angular. Então isso é o momento angular final do passarinho, mais o momento angular final do graveto. Show? Tudo bem? Bom, vamos começar a analisar. Vamos primeiro calcular o momento angular inicial do passarinho. Presta atenção. Qual é a trajetória do passarinho no início? Qual que é a trajetória? Retilínea. Tem momento angular? Tem. Tem velocidade angular? Não. Para ter velocidade angular, o que é necessário? Uma rotação. Tudo bem? Mas olha como eu sei que tem momento angular, Pedro. Vamos achar o vetor posição. Ó.
Aqui está o vetor posição. R do passarinho. Tudo bem? Então, como é que vai ficar? Ó, vamos lá. Vai ficar R do passarinho, produto vetorial, momento linear do passarinho, igual. Agora, dá uma olhada para mim. Eu não vou nem desenhar. Depois que o passarinho bateu, ele cai. Para onde está o momento linear dele? Para baixo. Para onde está o vetor posição? Para cima. Que ângulo está fazendo o vetor posição com o vetor momento linear? Não, 180. Bom, mas são paralelos. Quanto que é o produto vetorial de dois vetores paralelos? 0. Então, o momento angular final do passarinho, show de bola, é 0. Certo? Sobrou o momento angular de quem? Do graveto. Opa, mas qual a trajetória que o graveto vai ter? Ele vai ter uma trajetória de rotação. Se ele vai ter uma trajetória de rotação, é um caso em que o momento angular é paralelo ao vetor velocidade angular. De acordo? Tudo bem? Então eu posso escrever o momento angular final do graveto como momento de inércia do graveto em relação ali ao eixo Z vezes a velocidade angular do graveto. E aí eu acho a velocidade angular do graveto. Entenderam? Foi aí, gente? Foi? Vamos? Posso? Tá. Vamos lá. Primeiro, para onde está apontando o vetor momento angular antes do choque? Produto vetorial R com vetor P. R está para cá, P está para cá. Como é que é? Dedos palmares na direção de R. Fecha. Para onde está o momento angular? Para dentro. Para dentro é mais ou menos E? Menos. Menos, porque o mais E é XY. Tudo bem? Então, o momento angular está na direção menos K. Então, perfeito? Então, o que eu vou escrever aqui? Vai ficar módulo de RP, módulo do momento linear, seno do ângulo formado entre eles, na direção menos K. Então, já achei o vetor momento linear, o vetor momento angular antes. Isso é igual uma coisa que para mim está um pouquinho difícil ainda, vezes vetor ângulo. De acordo? Tá, não sei o seno de alfa. Opa, sei sim. Ó, se eu prolongar, alfa é esse ângulo, de acordo? Só que o seno de alfa é igual ao seno do seu suplementar. Tá aqui. De acordo? Então, quem é o seno de alfa? Cateto oposto, L, por hipotenusa, módulo de RP. Tudo bem? Então, olha só, quem que eu vou pôr no lugar do seno de alfa? L pelo módulo de RP. O que vai acontecer com o módulo de RP? Vai cancelar. Tudo bem? Portanto, então agora eu posso escrever. Quem que ficou? RP morreu. Módulo de P, M, módulo de V, vezes o L, né? Lá de cá ficou só isso, né? Na direção menos K, perfeito. Direção menos K. Tudo isso igual. Já posso até fazer isso. Tudo isso dividido pelo momento de inércia. Isso é igual a ômega. Show de bola. Indicou que o ômega está na direção menos K. Direção menos K está indicando que o graveto vai girar no sentido anti-horário. Certo? Acabou? Fácil o exercício?
Não acabou? Não, mas até aqui tá fácil? O que tá difícil então, Fran? Teórico, né? Tem que construir toda a teoria, porque em termos de conta tá tudo tranquilo. Tá? Só que raciocínio que eu tive para chegar nas contas? Primeiro, escolher o sistema de análise. Escolhi o sistema, percebi que vai ter força externa. Coloquei um sistema de referência exatamente em cima da força externa. Por que eu coloquei meu sistema de referência com origem exatamente na força externa? Para anular quem? Torque externo. Uma vez que eu anulo o torque externo, o que vai existir? Vai ter o quê? Não vai ter torque externo. Se não vai ter torque externo, vai ter conservação do momento angular. Mas o que está faltando para acabar o exercício? O que está faltando é o seguinte, na minha resposta não pode aparecer IZ. Quem é IZ? É o momento de inércia. Porque assim, ó, num exercício literal, quem é que pode aparecer na resposta? Apenas os termos aqui. Qual termo que tem aqui disponível que ainda não apareceu na resposta? O M grande. E faz sentido que o momento de inércia dependa da massa, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pausa. E nós vamos calcular o momento de inércia daquele pedaço de pau, daquele graveto, em torno do eixo Z. Vocês preferem... Mais uma vez, vocês vão ver que meu termo foi top. Vocês preferem que eu desenhe o graveto em pé ou que eu desenhe ele em 3 dimensões e deitado? Os dois. Só que vocês não, pelo visto, vocês não sabem qual é o mais fácil, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim, ó, o mais fácil. Vocês são muito engraçados. O mais fácil para você pode não ser o mais fácil para mim, né, Tainá? Tainara. X, Y. Ó, graveta laranja, né? Olha só. Cá está o graveto. Ó. Tá aqui, Tainara. Aqui está o graveto. Vamos desenhar ele em 3 dimensões? Ó. Eixo Z. Eixo Y. Eixo X. Graveto. Tainara, agora você vai me falar qual que é mais fácil. O que eu quero calcular? Eu quero calcular o momento de inércia, ou seja, eu quero calcular a inércia rotacional, eu quero calcular o quão difícil é eu fazer com que o graveto gire em torno de quem? Se eu olhar para cá, eu quero ver o quão difícil é girar o graveto em torno do eixo Z. Só que fica difícil, né? Porque eu sei calcular o momento de inércia de massas pontuais. Porque como é que calcula o momento de inércia? Massa vezes o quadrado da distância dessa massa ao eixo de rotação. Qual é a distância do graveto ao eixo de rotação? Não tem. Porque o graveto não é... Ele é um corpo extenso. Tudo bem? Então, olha o que eu vou tentar fazer. Vamos ver. Acho que vocês já vão sacar na hora. Não posso pegar centro de... Olha, nossa, o Pedro chamou atenção para um negócio legal. Você pega o centro de massa. O centro de massa, ele tem um significado que é o quê? O significado dele, ele representa o momento linear total do sistema. Não podemos falar que ele representa o momento de inércia. Certo? Ó, desenhei aquele pedaço. Estou desenhando aquele pedaço aqui. Pergunta. Esse pedacinho aqui tem uma massa ΔM. Tá bom? É um pedacinho da massa total do graveto. Consigo calcular o momento de inércia daquele cara? Não, também. Por que não? Porque ele também não é um ponto material. Certo?
O momento de inércia desse cara, ô Tainá, eu posso dizer que ele é aproximadamente ΔM desse carinha aqui. É ΔM vezes o quadrado da distância dele em relação ao eixo de rotação. Mas olha por que eu não consigo. Ó. A distância dele é essa? Ou pode ser essa daqui? Quantos pontos eu tenho possível para falar que a distância dele é o eixo de rotação? Infinitos. Então eu escolho um ponto. Vou dizer que é aqui, por exemplo. Se eu escolher esse ponto, qual é a distância que ele está ao eixo de rotação? Y. O próprio Y. Isso aqui na coordenada Y? Entendido? Certo? Então, vezes Y. Vou colocar um índice I ao quadrado. Se eu coloquei índice I, vocês já captaram. Espero que já tenham captado, né? Porque ali eu estou calculando o momento de inércia daquele pedaço. O que eu vou fazer? Aí eu vou pegar e vou calcular o momento de inércia desse pedaço. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegando o momento de inércia de um monte de pedacinho e vou fazer o quê? Somar todos. Quando eu fizer essa soma, eu vou ter o momento de inércia total ou eu vou ter uma aproximação do momento de inércia? Uma aproximação. Por quê? Porque eu não estou tendo a distância perfeita. Para que a distância fique melhor, o que eu tenho que fazer com cada pedacinho? Diminuir. Mas se eu diminuo o pedacinho, o que eu preciso? Pegar mais pedacinho. Que situação que aquilo vira uma igualdade? No limite. Limite quando o quê? Quando a massa, o ΔM tende a zero. Porque se o ΔM tende a zero, ele fica muito pequenininho. De acordo? E se ele fica muito pequenininho, eu preciso pegar mais. Então, N vai para mais infinito. Ou seja, eu tenho um somatório de infinitas parcelas. Só que cada parcela vai ficando cada vez menor. Como chama isso? Integral. Certo? Só que não está legal a integral. Porque pela integral, quem seria a variável de integração? M. Porque a variável de integração é aquele que vem com um D na frente. O D nada mais é que um delta. Quem é a variável de integração? M. Quem seria a função a ser integrada? Y. Então, não está legal. Só que aí você olha aqui, você fala o seguinte, professor, você falou que o graveto, ele é uniforme. O que significa isso? Que se eu pegar um comprimento de massa ΔM, um pedacinho de massa ΔM, e dividir pelo respectivo comprimento dela, que é ΔY, você vai dar uma constante, não vai? Se eu pegar 1 centímetro de graveto, qual que é a massa dele? Chuta um valor. 1 centímetro de graveto, chuta a massa. Não, um número fácil. 2 gramas. Concorda que qualquer pedaço que eu pegar 1 grama de graveto, ele vai ter 2 gramas? E se eu pegar 3 gramas de graveto, quanto que vai ter? 6 centímetros de graveto, vai ter quanto? Só multiplicar. Por quê? Porque a concentração de massa é a mesma. Essa concentração de massa é o que eu chamo de densidade de massa. Como está ao longo de uma linha, eu chamo ela de densidade linear. Então, eu vou trocar o ΔM pelo quê? Lambda ΔY. Certo? Então, isso aqui vai ficar limite. Quando N vai para mais infinito. Somatório. E variando desde 1 até N. Y ao quadrado. Lambda ΔY. Agora ficou uma integral mais bonitinha, né?
Certo? Tudo bem? Vamos trocar aquilo ali para o símbolo de integral? Vamos trocar pelo símbolo de integral? Portanto, IZ igual integral. Opa, quem é a variável de integração? Quem é a variável de integração? Y. Qual o menor valor de Y? 0, que é onde começa o graveto. Qual o maior valor de Y? L, que é o comprimento do graveto. Tudo bem? Então a integral vai de 0 a L, lambda, y ao quadrado, dy. Lambda é constante, não é? O que pode fazer? Sai da integral. Então eu vou tirar o lambda da integral. Só que eu vou tirar o lambda da integral de uma maneira diferente. Tirei o lambda da integral. Por que eu tirei o lambda da integral daquela forma? Lambda não é a razão entre massa e comprimento? Peguei a massa total e dividi pelo comprimento total. Certo? Agora, o que vocês conseguem fazer, né? Quanto que é a integral de y quadrado dy? Y ao cubo sobre 3, mas de 0 a L. L ao cubo sobre 3. Lívia, não vai ainda não. Que se você for agora, você vai embora apavorado. Eu vou falar um negócio para você acalmar. Tudo bem? Portanto, quanto que deu o momento de inércia? M L ao quadrado sobre 3. Viu que não tem nada a ver com o centro de massa? Eu olhei o olhinho de vocês estão apavorados com o lance da integral. Vocês não vão precisar fazer isso. Para que eu fiz isso? Para mostrar que o momento de inércia é obtido através de integrais. Só que a hora que precisar, eu vou falar, olha, o momento de inércia de uma haste girando em torno de uma das suas extremidades, eu não posso falar eixo Y ou eixo Z, porque depende do sistema. Então, o momento de inércia de uma haste em torno de uma das suas extremidades é ml ao quadrado sobre 3. Não precisa apavorar com a resolução da integral. É só isso, só para você não apavorar. Tá bom? Certo? Isso aqui eu vou avisar quanto é. Só que eu não consigo chegar aqui, jogar uma fórmula e falar assim, ó, essa é a fórmula, vai. Tudo bem? Então eu mostro como que é que pelo menos vocês vão ganhando um pouquinho de tato aí. Tudo bem até aqui? Bom, então agora eu consigo calcular a velocidade angular, né? Vou até aproveitar esse espacinho aqui. MV é minho, V, L por esse cara. Vai morrer um... Então vai ficar por Emão, L. O 3 vai lá para cima. Na direção menos K. Prontinho. Certo? Exercício facinho de resolver. É fácil. É fácil porque, assim, melhorar. Parece um pouquinho complicado, porque é a primeira vez que vocês estão lidando com um exercício que vocês têm que usar a conservação do momento angular. Tá bom? Mas é um exercício tranquilo. Vocês fizeram as... Oi? A dificuldade de raciocínio é a mesma. A dificuldade de raciocínio é literalmente a mesma. Tá bom? Eu vou colocar um desse nas tarefas de Moodle. Vou transcrever ele para mandar no material de vocês, tá certo? Não pautem aqui no método de integral, calculando. Quer ver? Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Só para ver se vocês entenderam a questão do momento de inércia. Imagine que agora, aqui então eu calculei, olha só. Olha o que eu calculei aqui, ó.
Esquece o exercício, vamos falar só do momento de inércia. Olha o que eu calculei aqui. Eu tenho um graveto e quero girar ele em torno de uma das extremidades. Qual que é a inércia que ele vai me oferecer? M, L ao quadrado sobre 3. De acordo? M, L ao quadrado sobre 3. Entendeu? Não entendeu, Tainá? Não foi o que a gente... É a mesma coisa. Só que ali eu não coloquei sistema de referência. E aqui ele estava em pé. Você prefere o graveto em pé ou deitado? Deitado é melhor. Tudo bem. Tudo bem? Certo? Só que agora eu quero fazer outra coisa. Como que eu faria? Se fosse deitado, se eu tivesse feito deitado, daria o mesmo resultado. Como que eu faria agora para calcular se eu quisesse girar ele em torno do centro? Entendeu? Faço um sistema de referência. Só que presta atenção que agora, já que a Tainá gosta dele deitado, eu tenho que pôr o sistema de referência aqui. Tá vendo que agora a minha integral, se fosse feita, é ao longo de x. Isso, ele rodar em torno. Aquele ponto é em torno do qual ele vai rodar. Apaga esse. Certo? Ele está aqui no menos L sobre 2 até o L sobre 2. De acordo? E aí eu montaria tudo isso de novo. Tá? Só que eu vou ser mais rápido agora. O que eu ia fazer? Eu ia pegar um pedacinho de massa ΔM. ΔM com índice I. Qual a distância que essa massa está? Depende, é o eixo X, né? Agora a distância que a massa está é X. De acordo? Então, como é que ficaria o momento de inércia? Vamos lá. Distância ao eixo de rotação. O momento de inércia agora seria integral ao longo do eixo X. Vai de quanto a quanto? Não vai de 0 a L sobre 2, não. Eu tenho que pegar toda ela. Certo? Vai de menos L sobre 2 a L sobre 2. X quadrado, que é a distância, é o quadrado da distância, vezes o ΔM. Só que o ΔM, de novo, eu vou escrever lambda, só que lambda é delta x. Tudo bem? Lambda delta x. E o lambda eu vou escrever como massa sobre o comprimento. Tudo bem? Agora é um pouquinho mais difícil. Primitiva de x quadrado. X ao cubo sobre 3. De menos L sobre 2 a L sobre 2. Vou ensinar um truquezinho. Está elevado ao número par, né? Isso aqui é uma função par. X ao cubo sobre 3. Joga só no L sobre 2. Vai ficar L sobre 2 ao cubo. Quanto que dá L sobre 2 ao cubo? L ao cubo sobre 8. L ao cubo sobre 8. Sobre 3, L ao cubo sobre 24. Ah, mas eu teria que fazer esse. Não, não tem. Só multiplica por 2. Tá? É porque é uma função par. Uma função par, que significa? Que a parte negativa e a parte positiva é igual. Então, quando você integra uma função par num intervalo simétrico, basta você integrar metade e dividir por 2. E multiplicar por 2. Então, eu integro de 0 a L sobre 2 e dobro. Tudo bem? Então, deu L ao cubo sobre 12. Tudo bem? L ao cubo sobre 12. Então, como é que vai ficar? M L ao cubo sobre 12, M L ao quadrado sobre 12. Olha lá. Compara. Para girar em torno desse ponto, deu ml ao quadrado sobre 3. Para girar em torno do centro, deu quanto? ml ao quadrado sobre 12.
Qual é mais fácil? Em torno do centro ou em torno de uma das extremidades? Qual que é menor? Esse aqui é 4 vezes menor. Então é mais fácil, exige menos esforço girar em torno do centro. Tudo bem? Todos os motores, gente, todos os motores que vocês veem, a rotação não é em torno de um eixo que passa pelo centro do motor? Exato. Não sei. Tenho a impressão que sim. Você sabe por quê? Quem é que se encontra muito importante ali no centro? De massa. Certo? Centro de massa. O momento de inércia, ele é sempre menor em relação a eixos que passam pelo seu centro de massa. É. Tudo bem? Certo? Fala. Vamos fazer. Vamos lá. X ao cubo sobre 3, avaliado de quanto a quanto? Ali eu fiz a integral. De quanto a quanto? Menos L sobre 2 a L sobre 2. Isso se eu for boboca. Eu não sou boboca. Eu vou fazer de 0 a L sobre 2 e vou fazer o quê? Multiplicar por 2. Tudo bem? Então aqui vai ficar 2 terços vezes L sobre 2 ao cubo. Ok? L ao cubo sobre 2 ao cubo. 8. 2 com 8, 4. 4 vezes 3, 12. Tudo bem? Certo? Vocês acham que vocês esqueceram do 3, né? Tudo bem? Então, só isso. Não deixem de fazer. Vocês fizeram o exercício do Moodle essa semana? E não deixem de ler o material.